Então, vamos aqui para mais um dos formatos do Excel, no caso, né? Formato de fração. Então, formato de fração no Excel, ele é muito parecido com o formato decimal, né? Eu criei aqui esse quadro aqui, mas não se assuste. Não tem nada demais nisso aqui. Então, para a gente entender o formato de fração, eu criei isso aqui, no caso, né? Tem uma fórmula aqui igual a 1/4, por exemplo. Aqui está com fundo preto, né, no caso, e eu coloquei a cor da fonte do Excel branco. Parece uma coisa arrojada, mas na realidade isso aqui é uma besteira. Então, estou começando uma fórmula aqui, ó, igual. Eu vou digitar isso aqui, ó, 1/4. 1/4, beleza? Se eu crio uma fórmula perguntando para o Excel, Excel, igual. Quanto é 1/4? Quanto é 1/4? Quanto é a quarta parte de 1? Ele vai fazer o cálculo e vai me retornar em decimal, né? Se eu der um Enter aqui, ó, ele me retorna 0,25. Que 1/4 corresponde a 25% de um inteiro também, né? Eu posso até mudar isso aqui, ó, esse 0,25, que está ainda no formato geral, para porcentagem aqui, ó. Posso dar um clique aqui na porcentagem, né? Ou clicar aqui no drop down e escolher aqui porcentagem. Certo? Se eu der um clique aqui, ó, ele vai mudar. Ele mudou para 25,00. Esse 00, ele veio porque aqui as casas decimais, né, na porcentagem, tem duas casas decimais na formatação, mas aqui a gente poderia mudar, no caso. Estou dando um clique aqui, ó, no 25,00, estou dando um Ctrl I, Ctrl 1, que você vê aqui, ó, que no formato de porcentagem, tem as casas decimais, aqui está com duas, eu posso tirar elas, que seria 25%. Você vê que 25%, certo, em porcentagem, corresponde em fração, vou procurar aqui a fração, a 1/4. Acredito que está dando para entender aí a parada, né? Então, quando a gente trabalha com fração no Excel, você vai ter que formatar previamente ou depois. Porque se você digitar, por exemplo, aqui, eu quero digitar 2/8. Né? Se eu der um Enter, sem colocar um igual antes, se eu simplesmente digitar numa célula 2/8 e der um Enter, o Excel vai entender que isso é uma data. Né? Então ele entendeu aqui que eu coloquei a data dia 2 de agosto. Tá vendo aí, né? E aqui em cima apareceu personalizado porque, cara, deixa eu dar uma olhada. Pronto, tô dando um clique aqui numa célula, tá geral aqui em cima, você percebe? E aqui nessa célula eu vou colocar 3/6. 3/6. Aí tô dando um Enter aqui, né? Aí ele formatou para uma data aqui, ó. Fica um formato personalizado lá em cima. Então, para eu transformar esse 3/6 em uma fração, eu teria que dar um clique aqui, escolher a fração, né? Aqui é um modelo de fração. Que nesse caso aqui ela apareceu toda torta, cara. Foi 3/6 que eu digitei, não foi? Aí ele simplifica ali, ó. 3 dividido por 6. Fração ele simplifica para 1/2. Eu posso colocar 2/8. Vamos ver o que é que dá. 1/4. Então perceba, vamos reinar mais aqui, fuçar. Que uma fração nada mais é do que um decimal, né? Por exemplo aqui, ó, eu coloquei 0,5, 0,75 e 0,85. Em fração, deu isso aqui, ó, certo? Deu esses valores. Ó. O que está aqui é a mesma coisa do que está aqui. Aqui está no formato geral. Aqui está no formato fração. Perfeito? Eu vou selecionar tudo isso aqui. Vou dar um Ctrl exclamação, né? Para eu abrir a minha janela de formatar célula. E você vê que essa área selecionada está no formato de fração. Eu vou mudar para geral. E vou dar um OK. Você vê que ela fica idêntica aqui, 0,5, 0,5, 0,75, 0,75, 85 e 85. Tá dando para entender, né? Então, se eu converter esses valores aqui, 0,5, 75 e 85 para porcentagem, eu vou chegar nesses valores aqui também, 50%, 75% e 85%.
Onde eu quero chegar com essa explicação? Primeiro que fração é uma coisa muito usada em trabalhos feitos com Excel. Pelo menos no meu entendimento, no tempo de experiência que eu tenho, nunca vi muita gente se aprofundar muito nesse assunto, né? Mas como eu quero que o treinamento aqui fique bem completo, ainda vou falar um pouco disso. Então, estou marcando aqui ó, esses três, certo? E estou dando um Ctrl exclamação de novo. E dessa vez eu vou mudar para porcentagem, certo? Aí tem as casas decimais aqui, está com 2. É um padrão que vem. Se eu der um OK, ele vai colocar 50,00%. Mas porque tem duas casas decimais na formatação numérica lá. Aí eu posso dar Ctrl, exclamação novamente, tirar essas casas decimais aqui, deixar com 0 e dar um OK. Você vai ver que o resultado vai ser 50%, 75% e 85%. Beleza? E agora eu vou marcar novamente isso aqui, estou dando um Ctrl, exclamação novamente, estou mudando para fração. Aí tem várias opções aqui de fração que você pode usar, né? Mas vou deixar no padrão mesmo aqui e vou dar um OK, certo? Você vê que foi ali para 1 meio, 3 quartos, 6 sétimos. Perfeito? Então, coloquei esse textozinho aqui só para não me perder, uma colinha, né? Quando trabalhamos com fração, os cálculos serão feitos em decimais. Então, se a gente for fazer uma conta besta, tipo somar tudo isso aqui, né? Eu quero somar 1 meio com 1 quarto com 6 sétimos, né? Então, vou criar uma fórmula aqui, igual essa célula mais essa célula mais essa célula, certo? Então, igual a 0,6 mais 0,7 mais 0,8, né? Ficou. Estou dando um Enter. Aí o resultado deu em fração também aqui, ó, tá vendo? Deu 21/9, 21 9/9, acho que é assim que se lê. Então, esse é seria o mesmo resultado aqui na porcentagem também, ó. Vou aqui, ó, igual, quero somar esse 50% mais esse 75% mais esse 85%. Estou dando Enter. Deu 210% aqui. Estou centralizando. E aqui eu vou somar as frações, que na realidade tanto isso em porcentagem quanto isso em fração, certo? Internamente o Excel vai calcular como se fosse um número decimal. É como se fosse isso aqui, ó. Então, estou dando um clique aqui, igual, né, para começar uma fórmula. Nem sei se já comecei a falar de fórmulas nas aulas anteriores, mas uma fórmula no Excel começa com sinal de igualdade, né? E eu quero somar 3 células aqui. Então, dou um clique aqui embaixo, igual, dou um clique nessa primeira célula, 0,5, mais, dou um clique nessa outra célula aqui, 0,75, mais, dou um clique nessa outra célula aqui, 0,85, e dou um Enter. O resultado deu 2,1, perfeito? E se eu converter esse resultado aqui para decimal, como está aqui, ó, você vê que aqui em cima está, aliás, está geral aqui, ó. Se eu converter isso aqui para geral, vai dar 2,1 também. Estou dando um clique aqui, escolhendo geral. Você vê que dá 2,1, converti. Se eu marcar esse 210% e pedir isso aqui em geral ou em número, aliás, em geral ou decimal vai dar 2,1. Sempre vai dar o mesmo resultado. Deixa eu centralizar tudo isso aqui, para ficar mais organizado. Perceba que deu o mesmo resultado, né? Então, esse daqui, ó, agora eu vou mudar para fração. Ctrl exclamação, mudei aqui para fração, estou dando um OK. Aí deu 21,9. E aqui eu vou mudar para porcentagem. Ctrl exclamação, marco aqui porcentagem. Tem as casas decimais com 2, vou mudar, tirar elas aqui para ficar redondo. 210%. Feito? Então, era isso, que não tem muito segredo em trabalhar com fração, né? Como você pode estar vendo. Uma fração nada mais é do que o número decimal. Toda fração que você quiser ter uma noção, vamos dizer assim, de quanto ela corresponde em decimal, você cria uma fórmula. Aí eu coloquei esse exemplo aqui, né? Coloquei igual 1 por 4, que deu 0,25. Mas você poderia usar qualquer uma. Por exemplo, essa aqui, ó, 6 por 7, né? Poderia colocar aqui numa fórmula igual, fazer direto, 6/7.
Se eu der um Enter, ele me retorna, porque aqui está formatado como fração, né? Teria que estar formatado como geral. Então, vamos lá. Igual 6/7. Estou dando Enter. Ele me retorna ali o decimal relacionado a isso. Aqui está geral também, tá vendo? Então vou colocar outra fração aqui. Vamos colocar essa 3/4. Então igual 3/4. 3/4. Se eu der um Enter, ele me retorna que 3/4 equivale a 0,75, que é o que está aqui ó, em decimal, tá vendo? Então sempre que você quiser converter uma fração para um decimal e ver como o Excel vai trabalhar com essa fração, a palavra é essa, você pode usar essa fórmula, né? Mas você bota na cabeça o seguinte: toda vez que você vê uma fração no Excel, se esse número, se essa informação, se essa data estiver formatada como fração, na hora que o Excel for executar algum tipo de operação matemática, aritmética com essa fração, ele vai converter primeiro isso para decimal e, baseado nesse número decimal, ele vai fazer a conta, né? Um somatório, uma subtração, seja lá o que for. A sacada é essa. E conforme aquela paradinha lá de Pareto, né? Que, sei lá, você só usa 20% de tudo que tem na aplicação, no universo, essa parada toda lá. Fica tranquilo com relação à fração, que é uma coisa que não é muito cobrada, certo? Dentro de um treinamento de Excel. Mas é um tipo de data que existe e por isso eu dei essa aulinha aqui, né? Esse complemento, para a gente ficar mais inteirado, vamos dizer assim, a respeito disso. Espero que você tenha entendido aí, que acabei me estendendo aqui na explicação, nem precisava tanta coisa. Mas é isso, vamos partir agora para o outro tipo de data, o outro tipo de formato que o Excel suporta, né? Que seria o científico. Vamos falar de científico agora.